A paz do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso o tempo todo. Estou eu aqui lendo, né, a palavra do Senhor, né? Tá tranquilo aqui no meu trabalho, então eu estou lendo. Aí eu estou lendo Jó 35. Só que aí eu lendo Jó 35, lá tem uma pergunta. Quem é o justo? Quem de nós somos justos para justificar? Aí eu pensei, eu não sou. Aí me veio aquele louvor, eu só tenho os meus pecados para lhe oferecer, né? O louvor que diz, eu só tenho os meus pecados para lhe oferecer. O que eu vou oferecer para Deus, que é o dono de tudo, que tudo é dele? O que eu posso oferecer? Quem sou eu com a minha pequenez? Nem de dinheiro, né? Nem glória, nem dinheiro. O que eu poderia oferecer para Deus, além dos meus pecados, como diz o louvor, né? Aí me veio na cabeça o que eu posso oferecer para Deus. Os 2 maiores mandamentos, que resume todos os outros. Amar a Deus acima de todas as coisas, que é difícil, a gente pensa que é fácil. Às vezes eu amo assistir uma coisa que não é nem tão imprópria, mas que toma o tempo de Deus, né? Isso eu falo por mim, pelo que eu faço, né? E então eu não ponho todas as coisas, né? Aí fala assim, tem muitos louvores que diz assim, eu entrego por inteiro. É porque agora eu não estou lembrando a frase correta, que a gente tem mania de falar que é aquilo quando está louvando, mas no fundo ninguém é 100%, né? E o louvor, a maneira de louvar dá a entender que é 100%, né? E a gente não consegue ser 100%, né? A gente não consegue ser 100%. E ali, quando eu tô lendo Jó, só li acho que o primeiro, o segundo versículo, e já me veio, porque eu gosto de ler conversando com Deus, eu gosto de ler, ali é uma pergunta, então eu quis falar a respeito, né, aquela pergunta veio até mim, e eu tive que analisar o que eu responderia para Deus, né, e eu vi que quem sou eu? Eu não tenho nada de justo para oferecer, ali naquela pergunta de Jó 35, né? Aí o que eu tenho para oferecer como louvor? Os meus pecados. E aí me veio os 2 maiores mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí me veio ainda mais a palavra em Mateus 25, 31. Eu vou até ler porque é maravilhosa. Toda a palavra é maravilhosa, mas eu senti de ler essa daqui porque faz todo sentido. Você está lendo uma palavra e Deus te encaminha. Você está lendo um livro, um versículo e Deus te encaminha para outro. É maravilhoso. O fim do sermão profético, Mateus 25, 31. O fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes às ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei às que estiverem à sua direita. Esqueci de fechar o vidro aqui, essas propagandas da rua, meu Deus. Deixa eu fechar aqui o vidro. Meu Deus, que eu não queria apagar, perder o sentido do que eu tô falando.
Eu não quero perder o sentido do que eu estou falando, né? Eu não gostaria de refazer o vídeo. Voltar aqui no 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes às ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora, o principal versículo que me trouxe a esse livro e a essa palavra, o principal versículo que me fez vir de Jó 35 para Mateus 25, 35. Eu estava em Jó 35, primeiro e segundo versículo. E aí Deus me trouxe para Mateus 25, 35. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Isso é o que nós podemos fazer para Deus. Isso é o que nós podemos fazer para agradar o coração de Deus. Isso é o que podemos fazer para Deus. Glória a Deus por essa palavra. E ainda testifica a pregação de ontem à noite que eu ouvi. O pregador levou a palavra do bom samaritano. Aqui também é uma continuação do bom samaritano. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado o tempo inteiro. Que Deus abençoe nosso dia, nossa semana, e que seja tudo na vontade de Deus. Glória a Deus por isso. A paz do Senhor Jesus.